Bora te contar qual o valor da multa rescisória de Hernan Crespo no São Paulo. Esse valor serve caso ele peça demissão e vá para outro clube, nesse caso o São Paulo recebe o dinheiro, ou se o tricolor decidir dispensar o argentino. A multa prevista é de 4 salários para Hernan Crespo. Ainda há 2 meses de salários para cada um dos membros da comissão técnica. Então, no fim das contas, hoje a multa equivale a mais ou menos 4 milhões de reais. Por que eu estou falando dessa multa do Hernan Crespo? Recentemente, a imprensa argentina chegou a especular o Crespo como alvo do River Plate. Não deve acontecer, não houve conversa, não houve avanço nas negociações e o Cudê tem tudo para ser anunciado muito em breve como novo comandante do River Plate. Mas fica de informação para você. Se o São Paulo quiser demitir o Crespo, precisará desembolsar 4 milhões de reais. Se algum clube quiser contratar o Crespo com a anuência do técnico, é o São Paulo quem recebe essa grana. O contrato do Crespo com o tricolor se encerra em 31 de dezembro desse ano. Que história é essa de que o São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o Lucas Moura? O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro e ele é, de longe, o jogador mais bem pago do elenco depois da saída do Oscar, R$ 1.800.000 por mês. Por que eu me assustei? Porque não vejo motivo nenhum para o São Paulo antecipar essa extensão do contrato. Mas fui buscar informações com gente importante do departamento de futebol do São Paulo. O pessoal disse que está bastante feliz com a nova fase do Lucas Moura, jogando sem dores e sendo bem mais útil. Temporada de 5 jogos com 3 gols e 1 assistência. Mas que ainda não faz parte dos planos do São Paulo trabalhar com a renovação do contrato do jogador por agora. Importante registrar que o Lucas Moura é super identificado com o São Paulo. Não há o risco dele, por exemplo, trocar o tricolor pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vasco. Ele não faria isso na reta final da carreira. E a expectativa do São Paulo é de que ele mantenha esse nível de atuação para que durante o segundo semestre seja feita a extensão do contrato com um pouquinho mais de convicção sobre a capacidade do Lucas Moura em entregar ou não. Vale a lembrança de que no ano passado ele ficou devendo bastante, tendo jogado cerca de apenas 40% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Dá para esperar para renovar esse contrato? Você anteciparia esse acordo ou nem renovaria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Bobadilla e o papo de que o volante paraguaio interessa a clubes do exterior. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o Brighton da Inglaterra, o Betis da Espanha e o Como da Itália entraram em contato. Se houve esse contato, não foi com o São Paulo, talvez com os representantes do jogador. Porque na manhã dessa quarta-feira conversei com o dirigente tricolor do departamento de futebol e ele assegurou que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Bobadilla. 24 anos de idade, titular absoluto na atual temporada, 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, um dos gols marcados na vitória contra o Bragantino, que valeu ao São Paulo a classificação para a semifinal do estadual. O jogador foi comprado em 2024 do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, que garantiram ao São Paulo 60% do valor de uma venda futura. Esse é um ponto importante. Ainda que exista uma proposta oficial e o São Paulo venda, o tricolor vai ficar com apenas pouco mais da metade da grana. Importante registrar também que o Bobadilla é atleta da seleção paraguaia e disputará a Copa do Mundo, o que pode permitir ao São Paulo uma valorização desse atleta caso seja titular e tenha boa participação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor terá algumas ausências importantes contra o Curitiba. Sabino, Danielzinho e Lucas Ramon serão preservados e nem foram relacionados para o confronto contra o Curitiba no Couto Pereira. André Silva, na fase final de recuperação, deve ser liberado apenas para a partida do final de semana contra o Palmeiras. Hora de falar sobre o São Paulo com reforço para o ataque. André Silva participou normalmente da atividade dessa segunda-feira, treino físico e também com bola, deixando a expectativa de que pode ser utilizado nas próximas rodadas do Campeonato Paulista e também do Brasileiro. Centroavante que na temporada passada tinha 43 jogos, 14 gols e 4 assistências, até sofreu uma lesão séria contra o Atlético Mineiro. Ele sofreu uma lesão no ligamento posterior e anterior do joelho direito, precisando passar por cirurgia. Foram 183 dias de ausência. A tendência é que ele apareça no mês de março e reforce o time que já tem Caleri para a função de centroavante. O outro camisa 9 machucado e também perto de retornar é Rian Francisco. Esse ainda vai precisar de um pouco mais de tempo. A expectativa é de que lá para o mês de abril o São Paulo possa contar com Caleri, André Silva e Rian Francisco para o seu comando de ataque. Até por isso o São Paulo andou recusando propostas
ou recusando sugestões de centroavantes que foram oferecidos. O que o São Paulo responde sobre a especulação de que Hernan Crespo interessa ao River Plate? Já te trago a resposta antes de entender o contexto. Marcelo Gallardo pediu demissão no River Plate nessa segunda-feira, técnico histórico do Milionários, primeira passagem absolutamente vencedora, nessa segunda poucos títulos e muitas frustrações. O Gallardo anunciou sua saída, a partir daí, jornais argentinos, entre eles o Olé, afirmam que Hernan Crespo e Santiago Solari são os alvos do time argentino. O Crespo tem história no River Plate, foi revelado no clube, se tornou atacante titular absoluto e vendido em 1996 para o Parma. Já Santiago Solari é diretor de futebol do Real Madrid. Existem outros nomes sendo especulados por lá. Há, por exemplo, quem garanta que hoje o Kudê é o favorito, é o número 1, é a bola da vez no River Plate. Mas a apuração do Diário Olé dá conta de que o Crespo está entre os mais cotados. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Departamento de Futebol de São Paulo que assegura que ninguém do River Plate procurou o tricolor. O contrato do Crespo se encerra em 31 de dezembro e a multa rescisória atrelada ao salário do técnico. Até por isso, o São Paulo não demonstra preocupação e precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. O fato de o Crespo estar super adaptado ao São Paulo, com a namorada presente e uma vida absolutamente estabelecida em São Paulo, garantem ao tricolor tranquilidade. Se houver qualquer mudança, a gente volta para contar para vocês. Beleza? Ah, só mais uma observação. A saída do Gallardo do River Plate faz dele excelente opção para clubes brasileiros, mas o argentino já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de trabalhar por aqui e nos tempos de River Plate tinha direito a salário parecido a de Abel Ferreira, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. Próximo superchat. Fala, Nicola. Zé Vitor da Lusa. Pode ir para o São Paulo? Abraço. Beto Faramilha, esse é parceiraço. Betão, não se iluda com o bom jogo que ele fez contra o Corinthians. E fez bom jogo mesmo, tá? É um meio-campista meio diferente, né? Ele é muito alto, passadas largas, ele até ajuda bastante no momento de pressão, na saída de bola adversária, né? Mas, cara, é assim, ó, sendo bem sincero com vocês, altos e baixos, tá? E eu acho que num time com o poder do São Paulo, com o poder do Corinthians, ele teria dificuldade. Quer ver, só para confirmar e não falar nenhuma bobagem, e eu acho que ele passou pelo Atlético Paranaense, antes de fechar com a Lusa. Esse jogador é do Maringá, tá? Quer ver só para confirmar? Ó, isso mesmo, ele passou pelo Atlético Paranaense. Ele surge no Goiás, depois vai para Portugal, vem para o Vila Nova, passa pelo ABD, que eu nunca tinha ouvido falar, Grêmio São Carlense, Grêmio São Carlense, quarta divisão do futebol paulista, em 22, tá? Depois vai para o Operário Ferroviário, Grêmio São Carlense, Maringá. Passa pelo Atlético Paranaense em 24, só joga 9 vezes. No Mirassol, 2 partidas. No Maringá é que ele conseguiu jogar mais, 21 jogos, 4 gols e 1 assistência, até que se muda para a Portuguesa por empréstimo. Não é jogador da Lusa, tá? Enfim, boas atuações, mas, cara, não acho que tá pronto para jogar em time grande, não, tá? Sendo bem sincero com vocês. Tá. Como é que tá a Superbet e o São Paulo? Pergunta do Sartiari, tudo normal. A partir do ano que vem, o São Paulo se beneficia dos contratos dos rivais Flamengo, Corinthians e Palmeiras para entender quanto vai ser o seu contrato de patrocínio, o seu reajuste. O São Paulo fechou um contrato diferente com a Superbet. O contrato é longo, né? E o reajuste vai se dar de acordo com uma média do que estiverem faturando o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians. Então, a ida do Flamengo a 268 milhões na Betano, a ida do Corinthians para 150 milhões da Esportes da Sorte e a manutenção dos 100 milhões do Palmeiras vão garantir ao São Paulo um contrato melhor do que o atual. O São Paulo ganha na casa dos 78 milhões de reais. Só mais uma sobre o São Paulo e sobre a Superbet. O São Paulo tinha... O São Paulo não. O Oscar recebia da Superbet 1.200.000 reais por mês. Vocês vão lembrar que quando o Oscar foi contratado, a Superbet se comprometeu a ajudar com o pagamento dos salários. O Oscar ainda não rescindiu o contrato, mas deixou de ser jogador do São Paulo. E deixou, por conta disso, de ganhar seu salário. Então, esse 1.200.000 que a Superbet bancava por Oscar estão indo agora para os cofres do São Paulo, tá bom? Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião.
Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.